Seu sucesso não depende mais da sua classe social. Agora o seu destino está determinado pela sua data de nascimento. Qual é o seu signo? Boa noite a todos os cidadãos de Cosmópolis. Hoje gostaria de comunicar que diversos estudos profissionais foram feitos durante os últimos anos, com cientistas de alto nível que constataram o que até então era visto com ceticismo. Foi comprovado por fatos inabaláveis que a astrologia, sim, tem efeito sobre as nossas personalidades, sobre a nossa visão do mundo, sobre os nossos trabalhos. Ou seja, sobre todos os campos da nossa vida. Então, venho comunicar nesta data que este país vai aderir à lei Zodiac Zone, para assim de fato conseguirmos uma sociedade mais próspera, justa e evoluída. Chega de tirania, chega de caos, não vamos mais tolerar a miséria, não vamos mais sustentar a nobreza, não vamos mais deixar outros países se meterem nas nossas escolhas. Vamos voltar às nossas raízes, à nossa tradição. Essa é a vontade dos deuses. Nos próximos dias, todos os cidadãos serão notificados e encaminhados às suas respectivas tarefas de acordo com a data do nascimento de cada um. Eu asseguro que apenas uma liderança leonina vai tirar o nosso país da desordem. Minha bisavó era uma criança quando ouviu esse comunicado. Certamente, ela não entendia. O que houve em nosso país foi um conjunto de erros políticos que culminaram em uma grande revolta da população. Foi aí que surgiu a figura da ministra Stella Palace, uma mulher que prometeu mudar tudo. E a partir disso, todos começaram a acreditar nela. Após a queda da monarquia, Stella se tornou a primeira presidente de Cosmópolis. A astrologia em si dividia opiniões. Uns acreditavam e outros encaravam como pseudociência ou simplesmente uma besteira recreativa de revistas. Mas então, um grupo de cientistas começou a transmitir o pensamento de que os astros seriam a solução dos nossos problemas, e Stella aderiu ao movimento. Em seu governo, a ciência, a educação e a mídia também foram contagiados por essas ideias. Mas ainda há muita história pela frente. Mais um dia na faculdade.
Não que eu tenha dificuldade em aprender, mas algumas vezes eu acho que em vez de aprender mais, eu me limito aqui. As pessoas dizem que cabeças de aquarianos sempre estão além. Nossos professores, em sua maioria, são cancerianos. Eles têm toda a paciência do mundo em explicar e nos tratam como filhos. Mas os coitados acabam sendo zoados pelas costas. Desde pequenos, aprendemos a seguir as regras. Sim, eu sei, toda sociedade tem regras, certo? Mas no meu país, Cosmópolis, absolutamente temos regras que limitam o poder de escolha de todo mundo. Obviamente, ninguém fala abertamente sobre isso ou vai parar na prisão ou sabe-se lá onde. Bom, dando um exemplo, eu, como aquariana, tenho como assegurado gratuidade ao entrar na universidade. Isso porque aquarianos são consideradas pessoas com grande raciocínio lógico e à frente do seu tempo. Contudo, só podemos escolher cursos voltados para o campo das exatas. Uma vez eu tentei argumentar e... Você nasceu em 7 de fevereiro. Não pode se matricular em Sociologia. Não te ensinaram isso na escola? Aos 18 anos, todos têm o Estatuto Zodiacal decorados na cabeça. Mas quais seriam minhas opções? Você já tem direito à gratuidade do curso e nem ao menos decorou quais carreiras pode seguir? Deixe-me ver. Aquário... Está disponível para matrículas no curso de Engenharia, Matemática, Análise de Sistema, Astronomia. Será que eu não posso estudar Sociologia por ser contestadora demais? Ei, aonde você vai? Esquece Sociologia porque você não vai, Fá. Já entendi. Me matricule em Engenharia da Computação. Obrigada. E foi assim que eu vim parar aqui. Eu nasci para ser um soldado. A guerra está em minhas veias. Meu povo é regido por Ares, deus da guerra. Vivemos todos no mesmo país, mas a verdade é que cada um protege os seus. Os arianos precisam jogar 2 moedas para sobreviver nessa sociedade. Ou você vira militar, ou você fica na miséria. Na cadeia hierárquica somos os mais excluídos, e ao mesmo tempo podemos ter as armas nas mãos. Somos a classe que sua para ganhar o pão de cada dia. E isso inevitavelmente gera revolta. Por isso há tantos militares arianos. Por outro lado, se você se esforçar, ter sangue nos olhos, pode ser aprovado na Academia Militar de Cosmópolis. E assim ter o prestígio que tanto sonha. E como manter o controle diante dos arruaceiros da nossa espécie? Comando, treinamento, ser o melhor. Quem diria que eu, um moleque pobre, iria virar um general do exército? O Estado precisa da gente para manter a ordem. Lembro até hoje quando fui aprovado na Academia Militar. Entrei em um grande salão e finalmente fiquei cara a cara com a senhora Pallas, a chefe de Estado que controla o nosso país. Descansar, soldado. Após o árduo teste físico de mais de um ano, nossa equipe de governo selecionou 450 novos arianos para se juntar às nossas forças armadas, sendo eliminados 5.000 concorrentes. Parabéns, senhor Demopoulos. O senhor está aprovado e deve fazer juramento à Constituição de Cosmópolis a partir de agora. Juro diante de Zeus obedecer à presidência do país, que com o dom de nascimento regido pelo signo de Leão, sempre irá comandar Cosmópolis para o caminho da prosperidade, evolução e bem-estar da nação. Começo, portanto, a cumprir meus deveres com a pátria, sempre sendo fiel aos meus superiores. Que Apolo traga luz onde há escuridão. Foi de certa forma uma humilhação fazer esse juramento. Logo eu, um ariano devoto a Ares, o deus da guerra. A verdade é que os leoninos são os nossos maiores inimigos. Eles estão no poder desde o início da lei de Zodiac Sun e querem que os arianos continuem guerreando entre si. Meu povo não tem permissão para subir de vida, e a única chance de um ariano ter honra é virando um militar. Mas não são todos que conseguem. No final das contas, somos apenas uma peça de xadrez para os leoninos. Preciso de uma equipe de marketing apropriada para a campanha de eleição. Vossa Excelência, eu estou fazendo o melhor e sabe que eu sou o profissional mais completo da região.
Vocês, geminianos, não cansam de serem enrolões, não é mesmo? Todos caem na lábia de vocês, menos eu. A campanha precisa ser bem feita, caso contrário eu corro o risco de perder a eleição deste ano. Isso seria uma vergonha e eu nunca perdi. Sempre fui reeleita consecutivamente. Entendo perfeitamente a situação e tem uma solução. Vossa Excelência, estudos comprovam que uma campanha sempre tem sucesso quando se fala diretamente com os mais pobres. Vejo que o principal problema vem dos arianos, que andam cada vez mais descontentes, fazendo greves e queimando fábricas. Se a campanha for direcionada principalmente a eles... Talvez eu precise contratar piscianos para trazerem um toque mais criativo a essa campanha. Vossa Excelência, deixar um trabalho como esse na mão de piscianos não seria uma boa coisa. Sabe que eles têm fama de serem lentos e muito imaginativos. Seria arriscado para sua reputação. Ainda mais se tratando de uma leonina. Sabe que os leoninos têm grande reputação de líderes. Vamos explorar essa imagem. Os arianos amam grandes líderes. Olhando por esse lado, você tem razão. É imprudente colocar na mão de estranhos uma campanha eleitoral. Piscianos servem apenas para bitolar as pessoas com suas crenças imaginativas e serem artistas fracassados. Bem, Ícaro, você pode ir agora. Faça o melhor trabalho da sua carreira. Não me desaponte. Minha família está no poder há anos. Minha mãe, Sarah Pallas, foi uma renomada presidente. Minha tetravó, Stella Pallas, trouxe prosperidade ao ser a primeira presidente após a queda da monarquia. Graças ao sucesso e ao governo de todas as Pallas, eu pude me eleger presidente ainda jovem. A família Pallas tem o seu nome marcado na história como libertadores da tirania que esse país vivia antes de nós. Somos uma dinastia que nunca vai acabar, pois nunca falhamos. Obviamente, ao assinar a lei, eliminamos nossos concorrentes dos outros 11 signos. E agora, apenas os leoninos podem governar e se candidatarem às altas patentes do governo. Porém, ainda temos o desafio de lidar com outras famílias leoninas, que estão com uma fome insaciável por poder. Eu preciso manter o meu posto. Não admitirei ser passada para trás. Pode entrar. Senhora Pallas, estou aqui para tratar de negócios. Claro, Sr. Colhas. É uma honra fazer negócios com o senhor. O que o senhor veio falar precisamente comigo? Chegou uma carta em minha mesa dizendo que eu deveria pagar os impostos das minhas empresas. O acordo entre nós dois é que eu não pagaria nenhum imposto sequer. Em troca, eu gastaria minha grana na campanha presidencial. Eu deveria suspender a minha ajuda? Aguentaria perder o poder para outra família leonina? Sr. Colhas, sabe muito bem que é o único que eu trato por igual. Claro, sou eu que posso te dar a possibilidade de ter o poder que tanto quer. Não me desrespeite! Eu posso te respeitar por sua posição social, mas saiba que ninguém mesmo irá passar por cima de mim. Mesmo que eu perca as eleições, eu posso tomar o poder pra mim. Com que aliados? Você sabe muito bem que a sua gestão não está sendo muito eficaz. E os leoninos odeiam ver falhas. Acho que a senhora está perdendo a respeitabilidade na sua categoria. Eu vou ver o que eu posso fazer. Mas o país acumula dívidas graves e eu não posso continuar sustentando eternamente esse abatimento de impostos. Helena, só um aviso. Não me importa o seu erro administrativo. Apenas não mexa no meu dinheiro. Sarah Pallas, a mãe de Helena, foi um excelente governante, mas a filha demonstra ser totalmente incapaz de governar. Helena é uma leonina fraca, uma leoa defeituosa, e o seu bando já notou que por trás daquele egocentrismo há uma mulher totalmente incapaz de governar. E para que se mantenha sem chance de ser assassinada, ela colabora com a corrupção dentro do governo. Assim como todos ganham,
Não há riscos por enquanto de ser destituída do poder. Mas as eleições estão vindo. E há uma grande expectativa que o reinado de Palas termine para que a nova geração de famílias leoninas assuma o poder da presidência. Como bom capricorniano, estou jogando as peças de xadrez conforme a dança. Para mim, não importa quem vai ganhar. Eu vou estar sempre do lado do vencedor. Pode chamar isso de frieza, mas o mundo é assim. Os capricornianos vencem na vida por entenderem como o sistema funciona e se adaptam a ele. Não há tempo para questionamentos. O importante é se esforçar, trabalhar até alcançar as metas. É por isso que nós fazemos parte da elite. É por isso que eu sou dono de 37% das empresas desse país. E vou expandir. Costumava amar o meu trabalho. Sinto que nasci para me dedicar aos outros, transmitir o meu lado maternal. Mas desde o dia que a médica me disse que eu era infértil, não parei de chorar. Pelo menos eu ainda tinha o meu trabalho. O melhor trabalho do mundo. Ser professora. Havia crianças que sofriam maus tratos de certos pais rígidos, e eu sempre buscava reconfortar os pequenos como se fossem meus filhos. Talvez eu fosse tão carinhosa, porque eu via naquelas crianças eu própria quando minha mãe me pegava no colo e me dizia que estaria tudo bem. No entanto, tudo desmoronou naquele dia. Certo, crianças, terminamos a aula por aqui. Eu espero vocês amanhã para se divertirem e aprenderem muito com a tia Ana. Lembrem-se de fazer os deveres de casa. Professora Ana, gostaria de falar com você. Sim, é sobre o Igor? Eu sei, ele é um aluno meio problemático, mas nada como paciência e dedicação. Ele é um bom menino, só está tendo problemas. Eu não vim falar sobre ele. Eu era tão dedicada a corrigir as provas dos meus alunos que eu sempre era a última a ir embora. Eu nunca imaginei que existisse uma pessoa tão má perto de mim. E foi justamente por um momento de vulnerabilidade que ele viu a oportunidade. Como eu poderia voltar para a escola depois disso? Quem acreditaria em mim, sendo que ele é um homem rico e poderoso? Foram meses e meses fora do mercado de trabalho e em depressão. Só a minha mãe para tentar me ajudar. Contudo, as contas não paravam de chegar e eu não sou rica. Sou uma simples canceriana tentando sobreviver e eu não posso me dar ao luxo de ficar sem trabalhar. Tive gastos com psicólogos, remédios e sinto que é só uma ferida que nunca vai cicatrizar. Uma hora tive que começar a procurar um emprego. Enviei meu currículo para várias escolas, só que ninguém me quis. Todas as portas estavam fechadas por não ter aceito de bom grado ser amante do meu abusador. Um homem poderoso no ramo educacional. A minha única chance era procurar um antigo amigo de infância. Ana, não sei direito por qual motivo saiu da sua área de trabalho, mas como somos bons amigos, e seu currículo é invejável, com certeza está contratada. Infelizmente não tenho como te indicar uma vaga de emprego na área de educação. Mas eu vejo um grande potencial em você nessa casa. Como assim? Somos amigos de infância. Seus pais deram aula pra mim. Sempre brincávamos nas festinhas de aniversário um do outro. Vejo que, nessa casa, você pode se realizar. Eu sei que você não estudou para ser uma secretária, mas cancerianos são seres domésticos e que gostam de cuidar do lar. Além disso, consigo não só te enxergar como uma secretária particular, mas como governanta da casa e professora dos meus futuros filhos. Eles vão ser educados em casa. Confio nas suas capacidades. Você consegue dar conta da minha agenda tarefada? Claro que sim. Muito obrigada, Aquiles. Serei eternamente grata por sua generosidade. Cuidarei dessa casa com todo amor. Mas você já é casado? Eu ainda não fui apresentada à sua esposa. Ainda não. Em breve serei. Muito em breve. Se prepare, Ana. Pois a mulher com que vou me casar é de alto nível. Aprenda bem o seu trabalho.
Aquiles é o único homem sem defeitos que eu já conheci. Ele é praticamente um cavaleiro dos contos de fadas. É gentil, amável e muito educado. Não queria que ele soubesse que eu estava desempregada, mas tinha certeza que ele era o único que poderia me ajudar nesse momento delicado. Quando os leoninos chegaram ao poder de Cosmópolis, eles monopolizaram tudo nas mãos deles. Eles que escolhem quais cargos cada signo pode ocupar. E os mais importantes ficam com os leoninos. Mas nem sempre foi assim. Antes da derrubada da monarquia em Cosmópolis, minha família tinha grande relevância política. Contudo, com a implantação da lei Zodiac Zone, todos os virginianos ligados à nobreza foram excluídos. Agora, a maioria da nossa classe trabalha como coaches, ensinando boas etiquetas aos novos ricos. Também trabalhamos como designer de modas, decoradores, médicos e todo trabalho que envolva refinamento e métodos. Cecília, o que você anda pensando tanto? Nada. Apenas estou pensando em como chegamos até aqui. Boba, já disse que ficará tudo bem. Eu entendo perfeitamente a sua preocupação, Cecília. Você é uma duquesa. Hoje em dia precisamos nos rebaixar a ponto de sermos meros trabalhadores que ensinam regras de etiqueta a um povinho que nunca terá uma classe como a nossa. Mas você vai se casar com uma pessoa muito poderosa. Mãe, os poderosos são todos leoninos. Sabe muito bem que a lei Zodiac Zone proíbe signos de terra como nós de casarmos com signos de fogo e ar. Cecília, eu não nasci ontem. Eu sei muito bem toda a constituição desse país de trás para frente. A lei Zodiac Zone prevê em uma de suas regras que somente signos de ar e fogo podem se casar entre si. O mesmo ocorre com os signos de água e terra, sendo expressamente proibido o relacionamento entre signos com combinações contrárias a essas. Mãe, todos os pretendentes que você me mostrou são leoninos. Eu não vou me tornar amante de um leonino. É ilegal um signo de terra ter um caso com um signo de fogo. Incrível esperar isso de você. Uma pessoa tão certa me propor algo assim. Escute, Cecília. Eu tinha um plano de realmente arranjar um leonino para você, que pagasse as nossas contas. Você já não é mais uma jovenzinha, a idade chega para todas. A sorte é que você continua bela. Acha que é fácil manter um palácio? E nossa herança está acabando. Você espera o quê, Cecília? Que eu veja a minha filha, a duquesa de Vales, virar uma mera civil? Não, isso não está certo. Por isso eu mesma busquei o plano B. E qual seria? Por favor, não seja algo ilegal. Eu conheci um empresário e mostrei a sua foto. E ele ficou interessado em você. Mãe, como pode me rebaixar assim? Quer ficar na pobreza, marginalizada? Eu faço isso para que seja uma pessoa direita, bem cuidada. Seu encontro está marcado para amanhã. Às 8 em ponto, um carro te levará para a casa do Colhas. A senhora disse Colhas? Aquiles Colhas?